Bom, enquanto o Fulgêncio falava, tinha meu amigo tinha, na verdade nós começamos capoeira praticamente juntos, não vou dizer há quanto tempo, né, que é o Walter Trindade, né? Tinha também fazendo umas reflexões, Tito cantando, e eu ficava aqui pensando, como diria meu pai, eu ficava matutando, né? Agdega, né? Figura, né? Eu ficava matutando e pensando de como os espaços eles podem ser reinventados, né? Pensando lembra, por exemplo, talvez as pessoas que estejam aqui nessa sala não tenham, por falta de oportunidade, a dimensão do significado de ter uma mestra capoeira sentada neste auditório, né? Porque o que significa ser uma mestra capoeira, né, tomando como base a experiência de constituição de nossa sociedade. Talvez seja uma conversa um pouco mais complexa, né, Aluna? Uma conversa que requer Fulgência um tempo maior, mas que a gente precisa em algum momento ter essa conversa. Pensar o que significa ter uma mulher com o título de mestre, né, o tipo de mestra. A capoeira é uma prática masculinizada em suas diferentes dimensões, que se constituiu território masculino, território dos homens, né? E de repente a experiência que essa pessoa vivenciou para reinventar esse lugar e chegar em um encontro de capoeira, que o encontro de capoeira não é coisa pequena, acho que já foi aqui, sabe? Pessoas de vários cantos do país, pessoas que não se conhecem, homens, mulheres, crianças, e aí ela é apresentada. Apresentar aqui, mestre fulano, mestre ciclano, mestre amena. O significado disso, a gente precisa conversar sobre essas coisas, né? E eu estava pensando aqui na questão dos espaços de poder. Como é importante nós ocuparmos espaços de poder. Essa casa é um espaço de poder, não é? Pode ser um simples salão quando está vazio, mas quando as pessoas chegam, elas chegam com a sua marca para territorializar. E nesse momento, ele está territorializado, né? Nesse momento, ele se constitui um território, que é um território para este tipo de conversa, é um território para este tipo de reflexão. E que nós sabemos também a dificuldade da adesão, nós sabemos a dificuldade das pessoas se aproximarem e quererem conversar sobre essas coisas, querer sentar, tomar esse chá, bater esse papo, e como o Gabriel falou, um papo que às vezes tem que estar apimentado, né? Eu estou ferrado aqui hoje, porque Gabriel começa dizendo que eu detonei com ele, depois a Norma fala que eu briguei com ela, né? Bom, eu espero me redimir. E aí eu queria puxar uma reflexão nesse sentido. Eu estou aqui hoje na condição de capoeirista, né? Que é uma condição que não me larga, né? Não se separa o capoeirista, né, do cidadão, do acadêmico, que eu sou profissional acadêmico, né? Mas é muito gostoso estar na condição de capoeirista, que você tem um conforto maior, né, até para poder tecer as considerações. Um conforto bem maior. Tivemos agora recente, também lá, foi muito gostoso o fato de podermos falar a partir da experiência que nós temos como atores sociais, né? E eu lembro que a primeira vez que eu tive uma sensação de que eu estava ocupando um espaço de poder e que naquele momento as pessoas estavam para me ouvir, que nem sempre foi assim. Tinha frisou isso aqui agora. Nós íamos, né, Tim, para a Semana de Consciência Negra e passávamos na avenida com o berimbau tocando, dentre outras manifestações. Asa cansou de participar com sua viola, mas as pessoas simplesmente olhavam para aquilo ali como apenas uma superstição, apenas um grupo de pessoas, olhando para os termos do século XIX, um ajuntamento de pretos, né? E aí, Aloma, mesmo com essa definição que você faz, aí pensamos essas categorias simplesmente como categorias de referenciais, né? O ser negro, ser branco, ser amarelo, como cada categoria referenciais, são invenções ideológicas que ganharam dimensão política e que a gente utiliza para operacionalizar a linguagem, para comunicar algo, para fazer compreender a realidade. E aí eu fui convidado, né? Porque eu fui fazer o mestrado, achei aqui Paulo Costa, essa grande figura, dos grandes nomes, né, da cultura feirense, como diria, né, Ana. Eu estava em Salvador e assim, eu fiz um mestrado em História lá na UFBA,
E aí as pessoas me viram, né, negão, Rastafari e tal, sabiam que eu era capoeirista, queriam que eu fosse participar das reuniões políticas, debates, não sei o que e tal, as brigas sobre a universidade, mas eu tinha o meu universo, o meu front, né, o meu campo de disputa, né, que é o terreno da capoeira. Né? Eu digo, olha, eu posso fazer tudo isso, eu tenho feito tudo isso. Agora, eu tenho utilizado um instrumento que às vezes ele não é tomado como um instrumento político. Você carregou o berimbau. Tipo, talvez não tenha sacado a brincadeira e ele riu que ele gostou da brincadeira, mas quando eu falo que esse é o teu berimbau, é porque é como eu entendo a tua relação de pertença com esse instrumento, né? Então eu não estou com o meu instrumento, eu sou o meu instrumento. E quando você me vê com ele, porque ele é meu traço. É o que na antropologia chamam de sinal diacrítico, que é o sinal que te representa. O meu berimbau me representa. Esse instrumento de música não é apenas um instrumento de música para esse cara. Isso é uma parte dele. Quando o Tito chega, ele fala malmente com a gente e vai confortar o seu instrumento. Depois que ele conforta o seu instrumento, aí ele vai falar direito, né, com as pessoas que aqui estavam, né? E eu lembro que eu fui convidado para participar de uma mesa na Casa de Angola, né, que é na verdade a Casa de Angola no Brasil, né, que é uma casa que na época estava no ápice mesmo, foi em 2003 essa mesa. Estava fui convidado eu e o mestre Moraes, que é outra figura de experiência semelhante. O Moraes é um grande mestre de capoeira Angola, ele coordena o GCAP, que é o grupo de capoeira Angola Pelourinho, e o Moraes ele também engrenou na universidade, é docente na rede básica de ensino, fez graduação, fez o mestrado, né? Mas esses saberes acadêmicos, eles sucumbem com a experiência, né? E nós fomos para essa mesa, então foi eu e o Moraes para poder falarmos. Era um projeto que a Casa de Angola estava desenvolvendo sobre a cultura de Angola nas Américas. E aí teve o pessoal do axé, então teve o pessoal de outras práticas culturais de matrizes africanas, Banto, né, que é uma região linguística, né, e que define, né, os Angolas. E aí eu fui falar sobre capoeira mais o Moraes. E a gente conversava, tinha muita gente assistindo, e ao tempo que a gente falava, e eu ficava pensando. Eu ficava pensando que poucas foram as oportunidades que nós tínhamos, né, que nós tivemos enquanto capoeiristas, para falar para as pessoas ouvirem, né? Porque não era interessante ouvir o que o capoeira tinha a dizer, através da sua musicalidade, da sua corporeidade, do seu gesto, né, do seu gosto, da sua forma de dizer para o mundo, né, como se comunica, né? Então, de parar em uma roda de capoeira e tentar entender para além do meramente visual que tem nessa roda, que é uma educação de leitura muito difícil, e o capoeirista faz com uma facilidade incrível por conta da experiência vivenciada. E eu pensei, bom, nós estamos falando, eu e o Moraes. Há pouco tempo os capoeiras eram os marginais, eram os caras que, né? Então, por mais que a gente diz ter se educado e não entender mais o praticante de capoeira, enquanto aquele que está à margem, que está em um lugar menor de compreensão do significado cultural dos seus cursos, da sua prática, nós atribuímos a ele rótulos, que é o do cara que sabe brigar, do cara que é valente. Infelizmente, ainda hoje, quando a gente pensa a pessoa do capoeira, a gente pensa em duas dimensões. Uma dimensão que ela é meramente propedêutica, que é aquela que você aprendeu que os capoeiros agora são, né, culturas imateriais, né? Então são representantes da nossa cultura imaterial. Mas o subconsciente, a mentalidade, que é aquela que pouco, quase que não muda, mas, né, nós temos essa realidade. Eu olho a roda de capoeira de longe, assim com muito cuidado, porque senão o cara pode sair de lá e cair em cima de mim. Então nós temos algumas questões muito interessantes. E naquele momento eu parei para o Moraes. Eu digo, mestre, nós estamos em um espaço de poder, e que as pessoas estão ouvindo dois capoeiristas falarem, né? Dois capoeiristas falarem. E nós precisamos multiplicar esse espaço de poder, né?
Porque, às vezes, eu tive uma sorte de entrar na academia e estudar capoeira, né, que é a minha paixão, a minha cachaça cotidiana, e isso me permitiu algumas estratégias, né, como de sobrevivência política. É sobrevivência política, é isso mesmo que eu quero dizer, né? E isso, outros não tiveram a mesma sorte, né? Então eu tenho uma atuação na universidade hoje, e que, se ela tem alguma legitimidade, eu acredito que a capoeira foi o veículo que me levou a essa legitimidade. E depois comecei a pensar nesse espaço. E Feira de Santana é a cidade que eu penso, é o meu corpo. Eu penso o corpo como instrumento de pensamento. Então, Feira é o meu corpo. Eu digo, bom, então nós precisamos ocupar também esses espaços em Feira de Santana. Por mais que o processo de reeducação ainda seja muito difícil, gente. Muito difícil, porque as pessoas, elas precisam criar hábitos, né? E as pessoas precisam da ajuda, que é a provocação que a gente faz, né? Então, quando eu vou até o programa Viva Feira, a rádio maravilhosa, incrível, né? Então, eu vou porque é um espaço gostoso, um espaço fundamental, um espaço de uma conversa muito inteligente, né? Provocações muito inteligentes, e porque eu acredito na condição de falar para o outro ouvir, porque isso só é possível quando você aprende a ouvir o que o outro tem a dizer. E o capoeira sempre ouvir o que o outro tem a dizer, né? Então, o espaço de poder, então, quando eu penso um espaço como esse aqui, eu penso muito nesses termos. Como eu doutorei, vocês não têm noção das piadinhas, das insinuações, né? Eu sou do corpo docente efetivo da UNED. Vocês também não têm noção do que é o dia a dia, o cotidiano, nesse espaço de poder. A universidade é um espaço de poder, né? O centro de cultura como esse é um espaço de poder. E nós reinventamos esses espaços todos os dias. Porque quando eu entrei na igreja no mestrado, eu lembro que alguém hoje, uma grande amiga minha, você tem que reinventar também isso, a relação. Porque muitas vezes as pessoas, elas falam, elas dizem, mas as pessoas não são boas. Eu acredito nisso. Antes de se tornarem qualquer coisa, as pessoas são boas. Não é você não. Elas são boas, sabe? As pessoas são boas. Então é necessário a gente dar aquele toque, né? A gente dá aquele toque. E aí eu lembro que uma pessoa fez bem assim: tem um rastro na turma, né? Não dá para ter ideia, né? Na turma de mestrado, só tinha esse mestrado de história na época, né? Tem um rastro, né? Já sabe que o critério aqui é entrar, tem que derrubar o cabelo. Aí eu respondi em cima da, poxa filho, velho João, né? Claro que não ia guardar para responder depois. Eu digo, olha, eu aprendi a reinventar os critérios. Então esse era só mais um capítulo da minha história. E obviamente eu tive que tirar o meu dread, né? E aí quando foi recente eu estava em uma banca com ela. Agora já doutor, né? Uma banca com ela. E ela lembrou, estávamos examinando uma monografia de uma aluna do mestrado, lá da UFA. Ela falou assim, mas tu é um miserável mesmo, tu não tirou o cabelo e hoje ninguém tem mais coragem de falar aquilo que eu falei. Eu digo, você tem, olha você competindo, né? Então, eu estou colocando essa experiência particular porque ela é comum, pode ser compartilhada. Cada um de nós temos um pouco dessas experiências, dessas histórias. E como o Gabriel falou, eu não vou aproveitar essa oportunidade e estar aqui trazendo a estatística da situação das populações negras na nossa sociedade, né? Quem abrir aí o portal do IG hoje vai ver uma matéria muito interessante, né, sobre a dificuldade de implementação da Lei 10.000. Quem sair na rua e olhar para esta rua vai perceber um conjunto de outras coisas. Quem visitar a escola que ela trabalha vai perceber um outro conjunto de coisas. Então eu não quero trazer aqui estatísticas que você pode adquirir nos instrumentos técnicos de informação. Eu quero trazer aqui a reflexão, a provocação de como se comportar em situações como essas, né? E nós podemos trazer isso de forma confortável. E aqui, para quem já me conhece como Tino, né, que a gente começou capoeira há muitos anos juntos, né, de como nós precisamos e nós conseguimos sim reinventar esses espaços. Nós precisamos, quando eu falo de ir até o Viva Feira, o programa do Manuel, na verdade o programa coordenado por ele, porque tem hora que a gente manda, ele fica com um apito surgindo no programa, né? Então são espaços de poder, a mídia online.
É um grupo seleto que ainda para naquele computador para ouvir um programa, né? Então, ser anunciado em uma apresentação, como o berimbau, o Voz de Berimbau, na Cidade da Cultura, que é aquele espaço legitimado até por quem nunca frequentou aquele espaço do Asa Filho, é um espaço de poder, Asa. É um espaço de poder. Todo espaço no qual você fala para que alguém ouça é um espaço de poder, né? E é nesse sentido de pensar nesse espaço de poder que eu acho que nós temos que refletir sobre as questões raciais. Eu falo que nós temos que refletir sobre as nossas pertenças religiosas, sobre as nossas pertenças étnicas. É que nós temos que refletir sobre o lugar o qual nós estamos colocados na sociedade. E eu trago uma reflexão assim: nós estamos acostumados a dizer ou a ouvir que o negro está excluído do sistema. Não. Não, e quando eu falo negro, eu penso que isso é uma categoria bem mais ampla, né? Que não é definido apenas pela cor da pele, né? Para salvar mais uma vez aqui a minha colega. Não, nós estamos muito mal colocados. Essa é a verdade. Eu tenho um RG no bolso, portanto eu já não estou mais excluído do sistema. Agora, a forma que eu estou colocado, do ponto de vista das oportunidades sociais, do ponto de vista da legitimidade da minha cidadania, é isso que nós precisamos discutir. Então é isso que eu quero dizer, porque eu posso ser muito bom, por exemplo, uma propaganda das faculdades que nós encontramos aqui em Feira de Santana, né? O que seria ideal para uma propaganda de uma faculdade dessa aí? O professor, o doutor, autor de livros, né? Tem trânsito na cidade, no meio cultural e tudo mais, para ir de todos esses espaços. Sou doutor por uma boa universidade, sou agente cultural reconhecido pelos meus pares, sou mestre de capoeira, publiquei livros sobre a história da capoeira, portanto, a minha história, livros sobre populações negras, livros que circulam internacionalmente, o colega sabe disso aqui, mas na hora do odó, para divulgar a faculdade, não é o Leilão Rastafari que vai. Então, alguma coisa está fora do lugar. E é essa coisa fora do lugar que nós precisamos refletir, que nós precisamos discutir, que nós precisamos questionar, que nós precisamos interagir com os nossos colegas, né? Então já não é mais o lugar de dizer: olha, a situação das populações pobres, negras, de nossa cidade, ela é complicada, porque isso já é quase que notório. É muito confortável dizer que eu não sei, que eu não sabia, que eu não vi, que eu não assisti, né? É muito confortável, muito mais confortável dizer: caramba, e eu devo ter alguma parcela de responsabilidade nesse processo. Isso aí agora a gente pega, né? Então, quando a aluna vem aqui, eu gosto muito de aluna, por isso que eu brigo com ela, senão não brigaria com a aluna, né? Então, a aluna, essa menina pequenininha, a aluna cresce quando a aluna vem falar sobre política cultural. E aí, por trás do texto arrumado de aluna, para não expor os nossos agentes públicos, a gente percebe a sede que já te comprometi, se ferrou. A gente percebe a sede que essa pessoa tem de ver as coisas acontecerem. Com o Gabriel Ferreira, que eu conheço mais de perto, né? Eu, na verdade, aprendi a escrever muito sobre a história da capoeira com a Estela do Gabriel Ferreira, né? Então a gente observa isso. O que a gente precisa, na verdade, é apenas admitir. É admitir, como o Walter falou aqui, né? O tio, né? Esse capoeira querido, né? Falou aqui: antes nós íamos para a avenida, na Semana de Consciência Negra, para festejar, para comemorar, para estar juntos, que é também uma dimensão política, de leitura e de intervenção. Mas nós temos nossos estágios, né, no processo de intervenção. Então, se antes eu pegaria o berimbau, cantaria, faria uma poesia da capoeira mais ou menos assim. Uma poesia que seria mais ou menos assim: negro, o teu grito ecoou na senzala e invadiu o vinho sujo do teu senhor. Foi um grito forte que nasceu da dor, que nasceu crescido e pôde ser ouvido por um poder sem cor. Foi um grito de alma escrava, foi um grito de uma vida inteira, foi um grito de verdade, foi um grito de capoeira. Capoeira grito e o meu berimbau toca, mas seria insuficiente para a capacidade de interpretação dessa linguagem muito peculiar que é do capoeira. E aí, nesse sentido, eu utilizo de um outro saber que eu tenho produzido, que é aquele sustentado pela legitimidade científica, e digo: além do mestre capoeira, quem nos fala é o doutor em relações étnicas e raciais,
e que tem uma produção intelectual que legitima esses espaços, que legitima esses agentes, e se por um bom tempo era a falta desses instrumentos que nós tínhamos para dialogar com os espaços de poder e com os agentes que ocupam os espaços de poder, agora nós podemos contar com ele. E é a partir dessa diversidade de saberes e domínio que nós temos certamente sobre eles, que nós provocamos aqui e atribuímos a cada um desses que estão sentados aqui nessa sala a responsabilidade sobre o nosso futuro, sobre o futuro de nossas crianças, no que diz respeito a uma educação das relações étnico-raciais, a uma educação da e pela diversidade. Então não poderia deixar de fazer essa provocação à noite de hoje.